é muito difícil, ou seria muita audácia, a gente afirmar que esta lesão muscular foi causada por este foco dentário. A gente tem um comitê de ética. É incrível que depois que Não. cuida, a lesão clinicamente, para, né? clinicamente a gente isso, tem inúmeras comprovações. Só que a nível de ciência, que é uma área muito importante e séria, né, e meticulosa de todo esse processo, a gente precisa fazer exames, testes, enfim, baseado em protocolos, metodologias. E o nosso comitê de ética ele não vai permitir que a gente faça exames invasivos em atleta para a gente poder afirmar de uma forma, né, tão pragmática assim. Então, o que acontece é que existem vários estudos, a maioria deles feitos em animais, inclusive a doutora Bárbara Capitânio, do Rio Grande do Sul, ela lidera um trabalho importantíssimo em ratos. Então, ela pega os ratos treinados e ratos sedentários, parte deles com doença periodontal. O que seria ratos treinados? Bota para treinar na esteira. Igual um atleta. Igual um atleta. O rato atleta e o rato Sidney, sedentário. É mais ou menos isso. São ratos que têm um protocolo de exercício, então ele faz atividades físicas regulares baseado em protocolo. Parte desse grupo com doença periodontal, que são gengivite, periodontite, doença do periodonto, né, do tecido de suporte ao dente, e parte saudável, com protocolo de higiene. E ela identifica que os ratos treinados com doença periodontal, eles tinham um risco maior de desenvolver lesões musculares por conta de uma análise histológica do gastrocnêmico, que é um músculo da panturrilha. Explica isso aí. Que análise é essa? A análise histológica tira um pedaço do músculo e a gente olha no microscópio para poder ver como é que está o padrão das fibras musculares. E ali identifica-se ali nessas fibras que ali está mais propenso a ter uma lesão do que o por outro. Por conta de mediadores inflamatórios. É um trabalho super interessante, mas em pessoas a gente não consegue reproduzir. Porque você não vai arrancar um pedaço do músculo da pessoa para ver como é que tá. Porém, e também tem vários fatores que podem influenciar. E eu digo, qual período da temporada? É início ou no final? O atleta dormiu bem? O atleta se alimentou bem? O atleta fez uso de... Não é só isso. Não é só isso. Mas tem um conjunto... No futebol, é uma área multifatorial. A gente pode dizer que é um grande gatilho. É um grande gatilho. Não é isso? É um grande gatilho para a coisa acontecer. E quando a gente fala de alta performance ou de uma pessoa que pratica esporte por lazer, mas de uma maneira muito intensa, qualquer mínima coisa que possa influenciar vai acontecer. Então, uma grande bandeira da odontologia do esporte é a prevenção, né? Nós, dentistas, enquanto dentistas convencionais de consultório, a gente atende pessoas normais, sem ser atletas de alta performance, claro que a gente tem a bandeira da prevenção, né? A gente não quer que a doença se estabeleça. Mas, quando a gente fala de atleta, principalmente os profissionais, isso se torna uma obrigação. Eu não posso deixar que um atleta meu tenha uma doença estabelecida. Então, a gente atua muito na prevenção. Né? Entendi. E aí, além do foco dentário, teve uma evolução para outras técnicas. Sim. Inclusive, tem uma que é a questão... Tem um protetor bucal, que é para proteger de choque, de batida, Sim. mas, me corrija se eu estiver enganado, existe também hoje um mordedor, né, que você produz ele para o atleta fazer o treinamento mordendo, porque muitas das vezes o atleta, né, ele contrai, para ajustar isso também, que influencia na parte neuromuscular ou muscular. Como é que é? Isso existe? É uma lenda? Existe? Não, isso existe. Você faz esse trabalho? A gente faz esse trabalho. Eu, Gustavo, não, mas a gente tem profissionais da nossa equipe que são especialistas na área. Na verdade, é o seguinte, o nosso corpo é uma cadeia muscular e a gente tem 2 tipos de lesões. Lesões por trauma, que aí não tem jeito, é o carrinho que o atleta vai tomar no joelho, a pancada. Torção. E tem lesões que são de origens posturais, que um atleta de alta performance que treina todo dia, 2, 3 horas por dia, essas lesões posturais são bastante importantes. As lesões posturais, elas têm basicamente de 2 formas. Elas ascendentes, que elas vêm a partir de uma relação postural da base, e as descendente, que vem a partir da nossa primeira cintura, que é a mandíbula. Primeira cintura do corpo é a nossa mandíbula, a segunda é a escapular e a terceira é a pélvica. E essas cinturas, elas estão em completa harmonia. Então, grosseiramente dizendo, quando eu tenho algum tipo de disfunção, desequilíbrio na minha primeira cintura, a minha segunda ela vai para compensar.
e a terceira também. E aí dá Então, tese de dissertação do meu mestrado. A gente, em Atletas do Vasco da Gama, o professor Alex Evangelista me ajudou muito nesse processo. Até porque ele... Tá virando médico agora. Tá virando médico, tá fazendo medicina. Vocês falaram muito dele com o Eurico. Cansou de escutar abobrinha de médico e ele falou, cara, vou virar médico. Médico. Pra poder... Quando eu falar, as pessoas me escutarem. Porque ele falava e como fisioterapeuta, o médico sempre tinha mais razão, vamos dizer assim. Para mim, um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Ele tem muita gratidão também pelo Alex, tem muito conhecimento. De fato, ele precisou ter um pulso muito forte, porque ele não era médico, enfim, ele não estava liderando ali uma cadeia, até que no Vasco ele se torna o coordenador científico, exatamente. Né? E passa a voltando, unir. Como é que aí, junto com ele, você fez esse... Pois o Alex ele trabalha muito com baropodometria, que é um exame que você define, que você avalia a distribuição da carga podal dos pés. E na minha dissertação do mestrado, essas placas reposicionadoras mandibulares, a gente fazia teste dos pés e em todos os atletas nós tivemos uma melhora na distribuição da carga dos pés quando a gente utilizava as placas. É uma placa de reposição mandibular, uma placa reposicionadora mandibular. Que é para o pessoal que não está acostumado, é como se fosse um protetor do boxe, de tudo que ele morde, é isso? Na verdade, esta placa não tem função de proteção, ela tem função ortopédica, de postura. A gente entende muito mais fácil quando a gente pensa numa palmilha para a boca. Perfeito. É uma órtese, não é um tratamento, até porque quando você tira essa palmilha, desequilibra normal. Então, é para ser utilizado durante a prática esportiva. Seja de força, seja de velocidade, enfim. E no jogo também pode usar? No jogo também. Aí no jogo a gente fez uma adaptação. Em esportes de contato, a gente faz um protetor bucal que tem função de proteção junto com essa parte postural que é sempre baseado na neurofisiologia. Pô, bacana. E ele é muito interessante.